e Estúdios Freecast apresenta... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é um dia especial porque é dia de lançamento, começando o Freakonomics, onde a gente vai falar sobre o mesmo tema com diferentes convidados. Para começar essa brincadeira, a gente vai falar nessa primeira temporada sobre o darwinismo digital e sobre o trabalho do futuro. As coisas mudam, a indústria 4.0 tá aí na nossa frente, então como a gente faz para sobreviver a isso? Depois da vinheta eu te conto. Pra quem não conhece o Freecast, eu sou o Melo e vocês me acham lá no @Guilherme Melo _ no Instagram. Eu nunca imaginei que influencer, youtuber ou podcaster seriam profissões hoje em dia. Então te pergunto, meu queridíssimo Matheus do @TheMattPeries, o que esperar do futuro do trabalho? Essa é uma pergunta, é a pergunta de milhões. Eu acho que é difícil responder com muita precisão, ainda mais não sendo um especialista no assunto. Que isso fique bem claro. Por falta de especialistas, eu fui chamado nesse programa. Somos entusiastas, não especialistas. Exatamente. Então, assim, no puro achismo da coisa, eu acho que a inteligência artificial vai trazer esse impacto social e econômico, tirando diversos empregos, né? A tecnologia vem para facilitar a nossa vida, mas ao mesmo tempo traz algo assim prejudicial no mercado de trabalho, a ponto de tirar muitas vagas, muitos, como é que eu posso dizer, espaços de trabalho com a inteligência artificial. A gente tem que ficar atento a essa tecnologia, com certeza. É algo que eu diria até que essa é a descoberta do século. Não sei nem se a palavra certa é descoberta, mas essa evolução tecnológica recente que a OpenAI trouxe e que também as grandes empresas estão trazendo, tá acontecendo agora uma espécie de corrida para ver quem é que vai ser a empresa que mais vai avançar com a inteligência artificial. A gente sabe que a OpenAI tá trazendo as features mais revolucionárias, ou seja, através de um prompt de comando a gente gera filmes, né, agora com a Sora. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e exatamente no ponto que a gente nunca imaginava que a inteligência artificial ia conseguir atacar é onde ela tá atacando, que é a criatividade humana. E tu vê, a única Sora que eu conhecia era a do Digimon. Então, não se esqueçam lá de dar o likezinho no vídeo, de se inscrever no canal, de nos seguir lá nas redes sociais no @InstaFreecast no Instagram e lá no @TikTokFreecast no TikTok, obviamente. Mas então, Matheus, tu já faz uso da inteligência artificial no teu dia a dia ou tu ainda tem uma certa resistência com isso? Não, eu não crio resistência. É claro que no início a gente cria um certo preconceito, porque é algo que ameaça a vida como a gente conhece. Tudo que faz a gente sair da nossa zona de conforto, do conceito da vida toda como mudança, a gente conhece. Né? Toda mudança é um troço que assusta, né? Exato, toda mudança assusta. E assim, eu por não ser uma pessoa assim de muita idade, até não sinto tanto o impacto disso. Até consigo identificar o processo natural que leva a essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas imagina só pessoas que não têm contato, pessoas de mais idade, nossos pais, nossos avós, que nem conseguem perceber o que é isso, cara. Essa tecnologia vai marginalizar ainda mais as pessoas que não têm contato e não percebem muito bem. Todo o trabalho que é repetitivo e que a gente considera chato vai ser substituído por inteligência artificial. Então, assim, postos de trabalho vão ser sim eliminados. Por quê? Porque a gente vive num modelo capitalista. O modelo capitalista empresarial vai querer sempre economizar ao máximo. Esse é um ponto muito importante, né? Porque de certa forma tu acaba capando muito da mão de obra que seria repetitiva, digamos assim, né? Dentro, até no próprio ambiente digital e tal. Por exemplo, em agências de publicidade, hoje em dia só se fala em inteligência artificial, né? Então, tipo, é o ChatGPT, entre esses outros aí que tem legenda automática, tem tradução, tem transcriação, tem tudo que é tipo de coisa que tu pode imaginar tem ali, entendeu? É foda de competir. Mas assim, a inteligência artificial, ela tá ainda numa primeira fase. E essa primeira fase já tá nos chocando. O que é essa primeira fase? É a inteligência artificial sendo usada para tarefas específicas. O ChatGPT, quando foi lançado, foi uma grande evolução, mas ele ainda tá fazendo tarefas específicas. Mas assim, o ChatGPT ainda vai evoluir. E essa evolução do ChatGPT assusta tanto, porque foi uma evolução já muito grande, que houve até um abaixo-assinado aí, não sei se você já ouviu falar nessa história. É um abaixo-assinado com vários
vários caras aí da indústria da tecnologia que falaram: OpenAI, dá uma pausa. Vamos dar uma pausa de 6 meses, porque tá demais. Sim, tá indo muito rápido, né? Mas você tava falando em evolução. Essa questão da evolução, ela sempre nos recorda de quem, né? Do nosso glorioso Darwin, da sua teoria da evolução, né? E o que eu chamo de darwinismo digital, que é o que eu imagino que a gente vai passar agora nesse momento, é a nossa capacidade de evoluir, porque não é assim, não é quem tem mais capacidade de lidar com a inteligência artificial, se é o ser humano ali que vai conseguir passar à frente da inteligência artificial, se vai fazer mais coisas mais legais, não, mas sim a nossa capacidade de se adaptar a esse novo momento, porque não vai ser o mais inteligente nesse caso, até porque a gente sempre vai perder para uma inteligência artificial, não tem como. Agora, como a gente vai se adaptar a isso? Porque sim, vai ter tipo, trampo de copywriter, por exemplo, até de autores de livros e tudo mais, vai sofrer um pouco no início, porque muita gente já tem... A Amazon teve que dar uma trancada ali na criação de publicação de livros, que tinha muita gente criando livros com ChatGPT. Então, tipo, tem muitas coisas ainda dentro dessa questão da inteligência artificial que precisam ser estudadas, e não digo nem da questão específica da ferramenta inteligência artificial, mas da maneira como ela impacta no nosso mundo, dessas questões éticas, por exemplo, que a ferramenta, ela é induzida não diria, mas ela precisa de dados, e quem fornece esses dados somos nós. Então ela já vem com, por exemplo, alguns preconceitos enraizados em algumas coisas. Há um tempo atrás teve um caso lá no Twitter, lá do negócio da Azure, lá da Microsoft, que estava reproduzindo tweets preconceituosos de alguma forma. Então o ser humano, ele sempre vai ter um jeitinho ali de apodrecer a tecnologia de alguma forma, né? Porque ela depende desse aprendizado, né? Isso é uma questão interessante, porque assim, quem define os valores da inteligência artificial é um ser humano. Esse ser humano é carregado pelos seus próprios valores, pela sua própria cultura. E às vezes valores muito deturpados. Teve também uma outra polêmica, agora que se trouxe uma polêmica. O Google Fotos, ele tem um sistema que ele identifica o que tá na foto e bota ali numa categoria. Um casal negro tirou uma selfie e ele identificou como gorilas. Puta que pariu, que vacilo. Isso deu um puta processo. Nossa. Cara, sim. Então assim, por trás da inteligência artificial tem o valor de um ser humano, né? Então quem define esses valores? A pessoa que define esses valores tem sua própria cultura. E essa pessoa não pode dizer o que é certo e o que é errado, porque a cultura dela não é superior à cultura de ninguém. Nenhuma cultura é superior. O certo e errado é muito subjetivo, né? Porque pro deleite dos nossos fãs raízes, né? Eu já vou começar citando Harari aqui, né? O certo e errado, ele é subjetivo, porque a real é que o que é certo e errado depende da quantidade de pessoas que a gente consegue convencer com uma fanfic aí, né? Pois é, cara. É aí que tá o problema. Então, assim, a inteligência artificial tem esse ponto, que é um ponto crítico, né? Também existe um outro ponto. Quando a gente cria uma inteligência artificial para executar uma tarefa, imagina que seja uma tarefa grandiosa. Pô, eu quero que essa inteligência artificial acabe com a fome no mundo. Mas assim, ela vai fazer o que tu pediu, não interessa como. Se ela chegar à conclusão de que ela tem que eliminar a raça humana para eliminar a fome no mundo, ela vai fazer, porque ela não tem noção do que é certo e do que é errado. A nossa defesa é que as inteligências artificiais sejam programadas de acordo com as leis de Asimov. Mas até que ponto essa inteligência artificial, né, vai seguir isso? Eu vi recentemente aí um artigo em que falava... Um artigo não é científico, tá? Nesse caso é uma reportagem mesmo. Uma reportagem que falava sobre isso, que tipo, uma própria AI falava que eles não tinham como se reproduzir, digamos assim, uma própria inteligência artificial, pelo menos com a tecnologia de momento, não teria a capacidade de fazer uma outra inteligência artificial. Que se ela tivesse a capacidade para fazer isso, aí seria um grande problema. Só que, eventualmente, a tendência é que chegue nesse nível, né? Então, existe a preocupação, porque a resposta mais óbvia e de um jeito mais frio e calculista possível é que Thanos tinha razão, não é mesmo? Tipo, vamos tirar a parte emocional, a parte ética e vamos ser extremamente racionais. Ele tinha razão. Eliminar metade do planeta pra dar uma equilibrada, é isso, né? O problema é a fome, o problema é... Tá bom, se a gente diminui o número de pessoas, tu consegue manter os recursos de alguma outra forma, entende? É mais ou menos isso. E esse é o grande medo que a ficção científica, digamos assim, sempre nos colocou e tudo mais. Como a nossa geração é a primeira tá chegando nesse nível, assim, de, tipo, ter visto filmes que falavam sobre esse medo e tá vendo a coisa começar a acontecer,
Então eu acho que potencializa essa insegurança, digamos assim, né? Essa coisa de viver o Exterminador do Futuro ali, tá ligado? E é engraçado, né, cara? Tu mencionou aqui as regras, as leis, né, na verdade, do Isaac Asimov, um escritor de ficção científica que inventou essas leis da robótica numa história fictícia, né, o Eu, Robô, e que naquela época era uma coisa tão distante que era só ficção científica, e agora é a nossa realidade, cara. É muito louco isso, né? Porque a gente, Isso assim, é muito eu não sei louco, tu, velho. eu não sei tu, mas eu sempre vi muito desses filmes, porque eu gostava muito de Exterminador do Futuro e tal, então eu sempre vi esses filmes que, sei lá, distopias do apocalipse, não sei o que, papapá, viagem no tempo, essas paradas aí, eu sempre gostei. E aqui no Freecast a gente tem até episódios que falam sobre viagem no tempo, sobre inteligência artificial. Eu e o Doug, a gente tem um debate nosso desde 2014 sobre inteligência artificial ser ou não ser considerado ser vivo, sabe? A gente sempre ficava nesse debate aí e tal. A gente até trouxe no episódio sobre inteligência artificial esse debate, e eu insisto que não é um ser vivo. Se fosse vivo, né, seria vivo, mas é um ser artificial. É uma forma de vida artificial, então vai ser um ser artificial, caralho! Porra! Chupa, Doug. Cara, aí que tá. Aí é que tá. No ponto onde a gente tá, eu acho que não chegou ainda nesse ponto de debater se é um ser vivo ou não, ou se é consciente ou não. Porque é aquilo que eu falei, a inteligência artificial hoje, ela executa tarefas específicas, tá? Hoje ela tá mais pra Rose dos Jetsons, e essa referência é muito antiga e tem gente que nos escuta que não vai entender. Sim, vai chegar uma hora, e isso não vai demorar muito tempo, que a inteligência artificial vai ter sua própria consciência e vai conseguir ter a mesma complexidade de pensamento de um ser humano. E isso não tá tão distante. Se bem que tem seres humanos que não é tão difícil de competir. Concordo. Um forte abraço aí pro... Tem uns que seria só fazer uma dancinha e gravar e pronto. Tá tudo certo. Aí que tá o ponto, assim, crítico. Imagina quando chegar nesse nível. Inteligência artificial chegar no nível de executar suas próprias tarefas, pensar por iniciativa própria sobre o que fazer. E isso tá prestes a acontecer, cara. Não, e tipo, ela vai ser meio que o nosso chefe no final das contas. Ela vai virar, tipo, de uma ferramenta do nosso trabalho, ela vai acabar virando o nosso chefe daqui a pouco. Porque ela vai nos dizer, beleza, tu tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. E ela vai ter uma capacidade analítica que a gente não tem. Então, tipo, tu vai resolver um problema no teu trabalho, sei lá. Hoje, por exemplo, eu pego ali uma lista de coisas que eu tenho que ver. Eu tenho que fazer isso, 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 isso e aquilo. Beleza. Aí eu vou lá, riscando coisinha por coisinha. Ou, se for num aplicativo no computador, vai ticando coisinha por coisinha. Aí vai vir a inteligência artificial e vai falar, faz dessa outra forma aqui que vai ser mais rápido. Opa, beleza. Entendeu? Então, tipo, exato. A gente vai... O problema é que a inteligência... Eu li essa frase em algum lugar esses dias. O problema é que não é o avanço da inteligência artificial que é o problema, mas sim o retrocesso da inteligência natural. Humana. Porque a gente tá assim, tipo... Quanto mais fácil fica o acesso à informação, onde teoricamente a gente tem muito mais possibilidade e oportunidade de crescer o nosso conhecimento sobre alguma coisa, se especializar em alguma coisa, entender as coisas, parece que a gente tá ficando mais burro. A gente tá tendo preguiça de ir atrás da informação, que tem tanta informação à nossa volta que a gente fica com preguiça de ir atrás. E aí, tem aquela coisa que a gente fala até no episódio também sobre o dilema nas redes, que tipo, o algoritmo vai te jogando as coisas. Por exemplo, se eu tô falando aqui de inteligência artificial, daqui a pouco é possível que o meu Instagram me mande uma propaganda, sei lá, de um streaming que tem o Exterminador do Futuro, tá ligado? Ou então que tem alguma coisa relacionada com inteligência artificial, ali um curso sobre inteligência artificial e tal. Porque é uma coisa que a gente vai precisar se adaptar, né, aos pouquinhos, assim, tipo... No meu trabalho, por exemplo, é muito seguido de ter isso, sabe, de inteligência artificial. Isso que tu falou agora, de propaganda direcionada, era um conceito que foi explorado em ficção científica já. Minority Report explorou a publicidade direcionada e hoje a gente tem isso de forma tão natural e também nem percebe, sabe? Sim. Não percebe o impacto disso. Cara, então, é impressionante a quantidade de dinheiro que eu já gastei por causa disso, velho. Pois é, exato. Então, assim, as coisas vão entrando na nossa vida, essas revoluções. A gente, às vezes, não percebe o impacto disso no momento. A inteligência artificial, eu acho que vai ser, tipo, a tecnologia do século, sabe? Tipo, é o que vai definir a nossa era, né? A internet definiu a era que a gente vive hoje, né? E agora, acho que a inteligência artificial é a outra grande... É o próximo passo, mudança, né? É o próximo passo, exato. Então, assim... O que eu vejo, assim, que quem manja realmente do assunto fala que são 3 fases. A gente tá na primeira.
A segunda é a inteligência artificial chegando no nível cognitivo do ser humano, fazendo suas próprias decisões e evoluindo por conta própria. E a terceira é quando ela ultrapassa o ser humano. Que aí vai ser um problema. Mas acho que a gente não vai estar vivendo isso aí. Ou por causas naturais, ou pelos nossos hábitos de vida nada saudáveis, ou porque a inteligência artificial tomou conta e nos matou. Pensa bem na velocidade que isso está evoluindo. Faça um carinho nas suas Alexas. Nunca se sabe. Cara, e assim, daqui a pouco vai ser mesmo o que a gente viu nos filmes, o que a gente viu no robô. Daqui a pouco vai ser um robô humanoide com inteligência artificial, entendeu? Não tá longe disso. Muito, muito possivelmente. E aí, isso aí vai nos levando, tipo, a gente vai tendo que se adaptar a essas coisas, a gente vai tendo que ir sobrevivendo a essas coisas. E aí, tipo, tem muitos trabalhos, por exemplo, que eles vão ir morrendo com essas ferramentas crescendo e tudo mais. Aí a gente já tem aquelas listas de trabalhos do futuro e não sei o que. Mas, cara, é muito, tipo, a gente não tem como cravar o que vai ser o trabalho do futuro. Há 10 anos atrás, 15 pra ser mais específico, a gente não tinha como imaginar que youtuber ia ser uma profissão. Hoje tem curso, faculdade de influência, que é importante, diga-se de passagem, porque o próprio nome já diz, né, influencia muitas pessoas. Então é bom que tenha um certo conhecimento antes de fazer algumas mas então é importante que tenha um certo conhecimento do que tu tá falando, porque vai influenciar pessoas, né? E essa questão dos algoritmos, ela impacta não só nessa questão mercadológica, porque impulsiona, né, o consumo, né, mas também nas questões estratégicas e básicas dos países, digamos assim. Porque nas eleições, acho que foi 2014, 2018, teve influência, tipo, nos Estados Unidos lá, teve influência da Rússia em questão de algoritmo e tal, pro Trump ganhar. Então tem essas questões também, ou as fake news, tem a questão do, como é que é o nome daquele outro lá, o deepfake, que tá, isso aí pra dar uma bosta, tá assim, ó, tu já tá com o gás ligado, assim, solto, entendeu? Só faltou uma faísca pra explodir essa merda, que é uma coisa que tende a acontecer, né? Pois é, aí tá um ponto complicado, né, mano? Já teve notícia aí de alguém que se passou pelo Biden, ligando pra não sei quem, sabe? Tipo, é onde a gente vai estar chegando. A gente não vai mais saber o que é real, o que não é. E daí entra a realidade se confunde, né? E aí a gente vai ter que escolher no que acreditar. Então, assim, tem gente que tem uma teoria que eu acho até interessante, de como as coisas vão se tornar muito artificiais, a IA é capaz até de criar arte, né, mano? A gente não consegue reconhecer se é feito por IA ou não. Na verdade, a inteligência artificial, ela ainda não é capaz de criar arte, porque tudo que ela entende como arte, ela tá chupinhando de algum artista. Sim, então ela mistura só os conceitos, né? Então ela ainda não tem a capacidade de criar algo novo nesse ponto. Mas pensa bem, existe algum artista que realmente cria? Aí que tá o grande debate da coisa, entendeu? Tipo, desde os primórdios, um vai copiando o outro de alguma forma, sabe? Sempre vai puxando uma referência, sempre uma coleção de referências. Nada é 100% original. Então é óbvio que a inteligência artificial também não vai ser 100% original. Ela usa esse mesmo mecanismo de buscar referências e criar algo baseado em referências de acordo com o teu desejo, né? Exato. Mas aí é que tá, mano. O valor... Eu acho que o melhor caminho é a gente valorizar as coisas que são feitas de forma autêntica e a história por trás de cada obra, né? Porque assim, a inteligência artificial nunca vai ser capaz de criar uma história por trás de uma obra. E isso... Até criar ela consegue, mas não quer dizer que seja verdade. Exato. Então assim, a tendência é que com tudo sendo muito artificial, tudo muito na palma da mão, a gente acaba por valorizar coisas que são mais autênticas, mais expressivas de forma real, com alguma história por trás. Isso sim vai começar a nos atrair realmente, entende? É mais ou menos o que acontece já, tipo, nessa questão dos próprios nos mercados, principalmente de tecnologia, ligada a essas coisas digitais. Porque, assim, no geral é tudo meio pasteurizado, se tu parar pra analisar esses conteúdos que tu vê de Facebook, de Instagram, etc. Que sempre tem uma formulazinha ali, sei lá, uma arte X, com um textinho X, com a tag X, sabe? Tem tudo meio que... tu tem que fazer dessa forma, é essa forma que dá certo, é essa forma que vai funcionar. O teu vídeo pra ter sucesso, tu tem que ter 1 minuto ali e tal, cravado, bababá. Sempre tem uma formulazinha e tudo fica pasteurizado e igual. Tu pega qualquer trend de TikTok, qualquer trend de Instagram, de Reels, etc. É sempre o mesmo formato. E aí tem até alguns influencers que estão sendo influencers não influencers, digamos assim, que estão querendo influenciar, fazer as coisas sem uma ordem como o algoritmo pede, digamos assim. Só que se tu depende disso pra viver, meu querido, tu precisa se adaptar, senão é a questão do darwinismo digital. Se tu não se adapta, tu vai ser extinto, seja tua profissão ou seja o teu emprego nesse caso.
Aí que tá o problema, cara. Como eu falei, a gente tá falando... a ideia do programa é falar um pouco dessa parte do mercado de trabalho, e a gente já tem a noção de que muitos postos de trabalho vão ser extintos. Aí que entra o trabalho do governo, mano. Porque o governo tem que olhar pra essas pessoas, né? E dar pra elas algum tipo de, digamos assim, auxílio numa transição profissional, sabe? Porque, Sim. imagina... Mas não só o governo, né? As pessoas também têm que ter um certo interesse, porque, no geral, até... eu não posso falar, sei lá... Tu mora em Portugal, no caso, tem uma outra questão aí envolvida, né? Um outro tipo de governo, um outro tipo de ser humano, de cultura das pessoas também. Mas falando pelo que eu conheço aqui de Brasil, tem, por exemplo, essa questão da recolocação profissional. Sei lá, estão começando a tirar os cobradores dos ônibus aqui, já tem um tempinho, né? Começou na pandemia e tal. Cada vez, então, tipo, os cobradores foram oferecidos cursos para virar motorista de ônibus, esse tipo de coisa. Tem uns que naturalmente falam, não, beleza, vou fazer isso pra manter o meu emprego. Outros, foda-se, eu não quero fazer, entendeu? Eu era cobrador, eu quero ser cobrador. Então, tipo, é meio que isso. Só que daí tu tem que ter um interesse também em ir atrás. Porque tem os cursos, tem curso gratuito e tal. Porra, seria um momento excelente pra ter um merchan aqui, viu? Não tem, então não vou fazer propaganda de graça, foda-se. Mas, tipo, tem cursos aí que são gratuitos, que fazem imersões gratuitas, entendeu? Aí tu vai lá, tu te inscreve, tu conhece um pouquinho, tu vê no YouTube, tu faz um negócio. Tu tem todas as ferramentas ao teu alcance. Tu quer um guia de sobrevivência à era das inteligências artificiais? Então te mexe, merda. Aí que tá, mano. A gente vive nessa realidade onde a gente tem acesso a tudo e ao mesmo tempo não quer saber de nada. Tá ligado? Exato, tu tem todas as ferramentas, velho. E é impressionante, a gente pode realmente fazer o que quiser. E assim, tu falou do impacto da inteligência artificial na nossa vida, trazendo ainda mais essa preguiça, que é o que vai acontecer. Vai trazer ainda mais um comodismo, porque imagina, o ChatGPT já é capaz de produzir textos complexos, produzir um trabalho de faculdade sozinho. A gente fez um programa inteiro do Freecast feito com inteligência artificial, na verdade. Um fanfic todo feito em inteligência artificial. A capa foi feita com inteligência artificial. As histórias do fanfic foram feitas com inteligência artificial. A gente criou todo o fanfiverso do Freecast com inteligência artificial. E fazia sentido e ficou bom. Eu fiquei curioso. Eu queria até produzir aquela história. Então, assim, é o que é, cara. A gente fica só na especulação. A gente não sabe muito bem o que vai ser daqui pra frente. Quem é especialista no assunto tem suas teorias. E, cara, com a velocidade que tá avançando a coisa, é preocupante. É preocupante porque o mundo tá aí pra mudar e tem que ter diálogo aí. Cara, os governos têm que fazer alguma coisa, tem que, sabe, mano, regulamentar o que tem que ser regulamentado, entendeu? Tem que ser bem estudado. Mas tem uma coisa que eu consigo cravar que tá aí na nossa frente, que é as nossas considerações finais, porque o programa tá chegando ao final. Já! Passa rápido quando a gente se entretém. E tem muitos outros programas ainda pra... Então, se tu tá vindo do futuro aqui, já deve ter toda a temporada lançada aí daqui a pouco. Faz uma maratoninha, vai ser divertido. No pior dos cenários, você vai ficar nos ouvindo aqui essas vozes aveludadas aqui no teu ouvido. Ai. Ou pelo menos deixa tocando ali de fundo no mudo, se tu não gosta, né, da nossa voz ali. Só pra aumentar nossas estatísticas ali e enganar o algoritmo. Vamos enganar a inteligência artificial. Deixa tocando a playlist do Freecast inteira ali, ó, no mudo. Ninguém precisa saber. Exatamente. Matheus, meu querido Matheus, em tuas considerações finais sobre o que tu espera do mercado de trabalho do futuro? O que tu acha que vai, além da inteligência artificial, ou como a inteligência artificial vai impactar de forma mais pesada na nossa vida? A vida é uma dualidade, é um yin e yang. A tecnologia vem para facilitar a nossa vida, mas essa em especial é extremamente preocupante e o que vem por aí é sim de se temer. Caralho, eu nem tenho como falar alguma coisa lá porque vai ficar feio pra mim. Quase uma poesia distópica aqui. O cara summonou as imóveis aqui na minha frente, pelo amor de Deus. Só me ferrou agora, pessoal. O que eu faço agora? Como é que eu vou encerrar esse programa de uma maneira melhor? Não tem como. Eu só tenho que dizer tchau até daqui 2 semanas, porque na semana que vem tem colecionadores de streamings. Na terça-feira, toda terça-feira, sem furar minha sequer, Freecast. Voltamos, é isso aí. Então, deixa o teu like, te inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, no @InstaFreecast, lá no TikTok Freecast, evidentemente. Se tiver sugestão de tema, se quiser falar sobre o tema com a gente, manda um e-mail lá pro e-mail do freecast@gmail.com. Tá bom, meus queridos? Daqui 2 semanas voltamos com o Freakonomics. Sexta que vem tem colecionadores. E terça-feira, tamo de volta no Freecast. Um forte abraço. Tchau.